Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 desta terceira parte, Lei de Destruição. E o tema para este vídeo é Crueldade. Allan Kardec apresenta 5 questões e faz um comentário sobre algumas questões. Questão número 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. A questão do instinto de destruição é uma reação natural para a preservação da vida e dos interesses de manutenção da vida. Agora, quando se avança para a crueldade, já está além da necessidade. Aí, como diz ali, sempre resulta de uma natureza má. É a pessoa gostar de fazer o mal. Isso é uma espécie de vício. Quando se ultrapassa os limites da necessidade, aquilo lentamente vai se incorporando como uma maneira de ser, sem se preocupar com os interesses do outro. Não se importa em ferir. Este é o ponto. E vai-se avançando nesta direção. Adquire-se, portanto, este hábito da crueldade. Questão 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto, e como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Demais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. É interessante como ele ressalta na resposta. A pergunta é assim: por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? E ele responde: nos povos primitivos, como lhes chama, a matéria prepondera sobre o espírito. Não é o que acontece no planeta Terra, quando o mal sobrepuja o bem? Não é o que caracteriza os planetas de expiações e provas? Naturalmente, há os planetas primitivos, onde ainda a razão praticamente está nascendo. Já nos mundos de expiação e prova, já está bem avançada a inteligência. É aí que pode se desenvolver a crueldade. Ele diz ali: nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Isto é, em grande parte, no planeta Terra. E ele fala assim a respeito da influência dos espíritos imperfeitos. E ele fala aqui
se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos. A influência dos espíritos sobre os encarnados é muito grande. Eles praticamente dirigem a vida dos encarnados, que ainda não adquirimos autonomia de agir sempre, independente das circunstâncias, sob as leis de Deus, da verdade, da caridade, da benevolência, etc. Nós não atingimos esta independência dos arrastamentos do instinto. Estamos sob a influência de espíritos imperfeitos que acabam, quando há esta sintonia, dominando. Questão 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. Esse senso moral, que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germen da flor que ainda não desabrochou. Essa é uma maneira de estarmos, assim, bastante conscientes, não é? Do enfrentamento das atitudes de pessoas com falta de desenvolvimento do senso moral, que está por toda parte ao nosso lado, no mundo inteiro. Agora, com a comunicação bastante ampla, nós vemos isso o tempo todo, não é? A falta de desenvolvimento de senso moral. Mas é pensar para nos ajudar a olhar isso tudo, enfrentar esses desafios cotidianamente, é considerar que estas pessoas, com falta de desenvolvimento do senso moral, ainda, como diz ali, fará mais tarde seres bons e humanos. Aquelas pessoas cruéis serão seres bons e humanos com o passar do tempo. Isto nos ajuda a vivenciar no meio desta situação toda e olhar para nós mesmos, se também não nos falta desenvolvimento do senso moral em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Precisamos estar atentos, porque afinal nós habitamos um mundo de expiações e provas onde prepondera o mal. E nós vivemos aqui por merecimento de morar aqui e não num planeta mais elevado. Não somos assim, como muitas vezes pensamos, superiores. É preciso pensar. Allan Kardec faz um comentário bastante interessante. Ele fala assim: em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Eu queria destacar aqui dois aspectos extremamente importantes. Primeiro, desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias.
Nós podemos incluir aqui o ambiente familiar, onde nós educamos as crianças. Este é o ponto. Naturalmente, não é apenas este, mas este é um de grande importância. Desenvolvem-se o senso moral, conforme eles sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Agora, pode-se considerar também que os instintos materiais sobreexcitados, isso pode acontecer na família, no ambiente de família ou ambiente social, a sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Por outro lado, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Olha como está muito na mão dos humanos melhorar a humanidade, cada um fazendo a sua parte. Questão 755. Como pode dar-se que, no seio da mais adiantada civilização, se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Vou repetir esta pergunta porque ela nos é totalmente atual. Olha só. Como pode dar-se que no seio das mais adiantadas civilização se encontrem seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Resposta. Do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros, espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados na esperança de também se adiantarem. Mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. É o que nós estamos vendo na sociedade humana hoje, pela facilidade de comunicação que estamos tendo. Questão 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta. A humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é joeirado. Mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo nestes qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. Eu queria destacar aqui esta frase que não é muito comum na linguagem cotidiana, exceto entre certas áreas que lidam com agricultura, essa parte toda assim. Diz ali: esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. O que é joeirado? É fazer passar o trigo pela joeira. A joeira é uma espécie de crivo, é uma peneira. Existem outros procedimentos, né? Este é o principal que se aplica à palavra joeirado.
é a separação do bom grão, do mau grão. É como separar o joio do trigo com a joeira. Separar o joio do trigo com o crivo, com a peneira. Olha que interessante. E quando isto acontece na humanidade? Quando se completam determinados ciclos evolutivos, como está acontecendo com a Terra agora. Estamos ao final de um ciclo de expiações e provas, onde haverá de ser separado o joio do trigo. Joeirado é uma palavra que está ligada à palavra joio. Joeirado é separar. Onde então aqueles espíritos que não têm condição de permanecer na Terra e persistem, então, nesta prática do mal, serão retirados da terra. É como ele diz ali, não é? Desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado. Este joeirar já está acontecendo na terra. Isto vem acontecendo gradualmente já de alguns anos para cá. Dizem alguns que após a Segunda Guerra Mundial já está acontecendo isso. Aqueles espíritos renitentes no mal, estes já estão sendo separados. Agora, esta separação, esta joeira, não é? Está acontecendo com maior velocidade. Isto prosseguirá até o fim deste período, quando somente permanecerão na Terra aqueles que estão em condição de prosseguir sob uma diretriz mais elevada de vida, seguindo a doutrina cristã. Não o cristianismo como se, mas as leis de Deus como aquelas que são divulgadas pelo Evangelho e outras doutrinas pelo mundo, tão elevadas ou bastante elevadas para induzir a prática do bem. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda no capítulo 6, Lei de Destruição, com o tema duelo. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.